Bom, boa noite a todos. Que a paz nos envolva. É sempre motivo de alegria retornar aqui. Já estivemos aqui, não lembrava a data, no ano passado, e ver que a mesa está mais cheia. Isso é ótimo, porque Jesus disse: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Então, falando em trabalhadores, todos nós somos os trabalhadores da última hora, não só os espíritas, mas também os espíritos. Eu digo que nós espíritas temos uma responsabilidade maior, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Eu digo brincando, mas é uma realidade. Nós somos uma elite intelectual do planeta, porque todo esse conhecimento que a doutrina espírita nos dá, poucas pessoas têm acesso a ele. E é sobre isso que a gente vai dar uma olhada nesta noite. O tema que a Uri nos repassou é as causas das aflições. E que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para a gente chegar até ele, é importante a gente dar uma relembrar sobre os capítulos anteriores do Evangelho. O capítulo 1 fala: não vim destruir a lei. É um capítulo que nos fala sobre Deus. A ideia de Deus que o homem já teve aí desde a época das cavernas. Nós éramos politeístas, acreditávamos em vários deuses. Depois, o povo judeu recebeu assim, a tarefa, a incumbência de nos trazer a ideia de um Deus único, o monoteísmo. Lá veio Moisés com a primeira revelação. E que, claro, Kardec nos trouxe 3 revelações que são basicamente para o Ocidente. Mas todos os povos tiveram seus reveladores. Então veio Moisés nos trazendo a ideia de um Deus vingativo e cruel. Depois veio Jesus trazendo a ideia de um Deus que é Pai. E finalmente depois Kardec, mas assim, despersonaliza Deus. Por quê? Quem lembra de qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? O que é Deus? O que é Deus? O que é Deus? Se perguntasse quem, nós poderíamos dizer que Deus é uma pessoa. Mas Kardec pergunta o que é Deus. Tira a figura humana de Deus e os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária do universo. Então, assim, é um conceito de Deus que até nós, espíritas, ainda temos dificuldade de trabalhar com ele, porque durante todas as nossas encarnações anteriores, a maioria de nós ou foi católico, ou foi protestante. Então, a figura de Deus ou é aquele Deus que ainda fica ajudando uns e prejudicando outros, ou o Deus que é Pai, que Jesus nos trouxe. Então, eu sempre digo, se Kardec não tivesse escrito mais nada, só com o capítulo número 1 do Livro dos Espíritos, já tinha prestado um inestimável serviço para a humanidade, que ia fazendo o quê? Mudando esta concepção de Deus. Depois, no capítulo 2, Kardec nos traz: meu reino não é deste mundo. Acho que aqui nós temos o cerne da doutrina espírita. Por quê? Porque Jesus nos mostra que o reino dele, e para onde nós vamos, é onde? Na parte espiritual. Nós estamos aqui de passagem, a gente chega aqui, senta, eu digo que o planeta é como uma cadeira que a gente senta e acha que é dono da cadeira e vai viver a vida inteira sentado nesta cadeira. Mas nós estamos aqui de passagem. A gente acha que às vezes, vou viver 60, 70, 80, 100 anos. Mas quantos anos nós já temos? Paramos para pensar? Porque nós, como princípio inteligente do universo, nós fomos criados por Deus simples e ignorantes. Lá atrás. No mineral mais simples. E esse princípio inteligente foi estagiando. Mineral, vegetal. Essa semana eu estava vendo, acho que foi não é no Fantástico, aquele programa de sábado de manhã. Como será? Uma reportagem interessante sobre uma fazenda de tomate na Inglaterra, onde eles assustam a planta que ela vai morrer para a planta produzir mais. Se apressar antes de morrer. E aí o que acontece? Assim, eles assustam de que maneira? Ele estava falando de tomate.
no final do dia ou no início da noite, eles baixam a temperatura brutamente, a planta acha que vai morrer, então ela reage e aí ela produz mais. Produz em torno de 300, 400 até 500% mais. Então, para a gente perceber, a planta tem uma certa memória que ela sabe que, se olha, quando falta luz, falta calor, ela procura se refazer. E aí, o nosso princípio espiritual saiu da planta e veio para o animal. No animal a gente já tem, sabe que os animais têm inteligência. A gente já está até querendo transformar os animais em pessoas, não está? Os cães, os nossos bichinhos de estimação. Nós não estamos mais tratando o animal como animal. Nós estamos tratando os nossos animais como seres humanos. Isso, com certeza, no futuro, acho que poderá até atrapalhar, vamos dizer assim, a evolução deste princípio espiritual que está no animal. E aí depois nós chegamos no reino nominal. E quando nós chegamos no reino nominal, vem para o capítulo 3, que diz, na casa do Pai há muitas moradas. Significa o quê? Que o universo é habitado por espíritos. Na Terra, tem nós aqui, encarnados. Em Júpiter, tem espíritos vivendo em Júpiter. Em Saturno, Urano, Netuno, Plutão, todos os planetas são habitados. E a nossa Terra, quando se fala na casa do Pai há muitas moradas, a gente percebe. Hoje nós estamos sendo o planeta de provas e expiação. Já fomos planeta primitivo, destinado às primeiras encarnações do Espírito, e já fomos também mundo transitório. Quem olha lá no Evangelho segundo o Espiritismo não fala dos mundos transitórios, mas se nós formos lá no Livro dos Espíritos, fala, mundo transitório foi a Terra ainda quando não tinha vida. Era só uma massa de incandescente, só tipo num planeta gelado, sem vida orgânica ainda. Ali já tínhamos espíritos no entorno do nosso planeta, e assim como todos os planetas do universo. Nós fomos analisar, a gente normalmente pensa que ler Kardec é só ler os 5 livros. A gente acha muito ler os 5 livros do Kardec, não é assim? Só que Kardec, além dos 5 livros que ele escreveu, tem o Obras Póstumas, que é uma junção de material que Kardec escreveu, e durante 12 anos ele escreveu a Revista Espírita. Lá na Revista Espírita ele traz depoimentos de espíritos que viveram, como é que é a vida nos outros planetas, Júpiter, Saturno, Marte. Então, tudo isso tem dentro da doutrina, e está no capítulo 3. E aí depois, no capítulo 4, juntando tudo isso, que Kardec nos traz? A lei dos renascimentos. É preciso nascer de novo. A reencarnação. Então, a reencarnação o que é? É um fato. E demonstra o quê? Do amor de Deus para conosco. Porque sem a reencarnação, a gente não consegue compreender por que um nasce deficiente, por que um nasce lá no chifre da África, por que aquele pessoal nasceu lá na Síria e está morrendo de borbotão ali no mar Mediterrâneo, porque assim, eles não falam, mas há informações de que grande parte do pessoal que está vindo está sendo morto ali no mar Mediterrâneo. Poucos estão passando. Então, a gente acha tudo isso injusto. E aí, quando vem a reencarnação, a gente começa a perceber que Deus é justo, dá a cada um de nós de acordo com as nossas obras. E aí, isso nos leva a quê? Ao capítulo 5. Justiça das aflições. Por que eu sofro? Todo mundo já se questionou o porquê dos sofrimentos. Não questionou? Sim, porque nós estamos num planeta de provas e expiação. Aqui não é um playground para a gente se divertir, não. Aqui é o local onde a gente arregaça as mangas e pega uma talhadeira e um formão e começa. Check, 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 check. Aonde? Em nós. Porque nós estamos aqui para quê? Para melhorar, para aprender, para nos burilar. Então, este é o capítulo 5 que nos fala a respeito da justiça das aflições. Então, nesse capítulo, nós vamos conhecer algo
que os hindus chamam de a lei do karma, ou a lei de causa e efeito. Porque o que nós estamos vendo hoje é o efeito das nossas vivências anteriores. Às vezes a dor de cabeça constante, os problemas no estômago, rins, intestino, fígado, etc. e tal, tudo isso o que é? É consequência das vivências anteriores e também das nossas atuais. Então, é um capítulo extremamente interessante, que eu recomendo que leiam, porque ele fala das causas atuais, das causas anteriores, fala também do esquecimento do passado, dos motivos de resignação e fala sobre o suicídio e a loucura. Estávamos falando aqui, antes de iniciarmos, a respeito desta epidemia de suicídio que está acontecendo. O que está acontecendo não é epidemia, é que sempre houveram suicídios. As estatísticas, eu até no mês de junho agora, quando numa semana 3 pessoas se suicidaram entre Sombrio e Balneário Gaivota, 2 em Sombrio e 1 em Balneário Gaivota, agora depois no mês de junho até hoje, mais 2 se suicidaram, em Sombrio são 5, em Balneário Gaivota são 2. Isso fez com que nós que trabalhamos na mídia começássemos a discutir o que fazer, porque assim, normalmente isto era uma notícia que a gente jogava para baixo do tapete. Então, agora nós estamos começando a trabalhar para quê? Para esclarecer as pessoas e mostrar que tem alguém que pode dar apoio. Por exemplo, em Sombrio foi feita uma parceria boa com o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. É um pessoal que fica de plantão 24 horas em escala, lá esperando para ouvir alguém que está com dificuldades. Por quê? De cada 100 pessoas, uma se suicida. 5 tentam e outras 17 pensam em suicídio. Então, para a gente ver, é um problema sério. Entre jovens, é a terceira causa de morte dos nossos jovens. Na média, 32, 33 mil jovens aqui no Brasil se suicidam por ano. Entre adultos, é entre 35 e 40 mil pessoas. E por que isso? A gente sabe que Kardec questionou os espíritos sobre a influência dos espíritos sobre nós. Eu não lembro o número da pergunta do Livro dos Espíritos, mas está lá. E a resposta dos espíritos é: a influência é tão grande a ponto que são eles que nos governam. Então a gente lê isso dos dois lados, lado positivo e lado negativo. Lado positivo o que é? É Jesus comandando a evolução do planeta. Desde a sua formação até hoje, e vai muito tempo ainda, enquanto o nosso planeta existir, vai ser ele o coordenador da evolução e todos nós estamos seguindo um planejamento feito por ele. Só que tem muitos espíritos que combatem a evolução do planeta, achando que o plano de Jesus, o plano de Deus para o universo, não deve ser implantado e tem que ser implantado o plano deles. E aí nós temos o quê? A influência dos espíritos negativos sobre as pessoas, a ponto de o quê? De influenciar as pessoas a retornar para a pátria espiritual sem cumprir, dizer assim, a sua programação reencarnatória aqui no planeta. Então é isso que acontece. Aí vem o jogo da baleia azul, um se suicida, o outro viu que conseguiu se suicidar, se suicida também, e aí nós vemos o quê? Vira uma corrente. Então nós temos que trabalhar. E como é que essa ideia vem? Começa lá atrás, com uma depressãozinha simples, uma vontade de não fazer nada, aí daqui a pouco quem está deprimido para de trabalhar, fica só fechado dentro do quarto, e daqui a pouco pensa, o que eu estou fazendo no planeta? Minha vida não tem graça. E aí, se suicida, por quê? Porque não conhece o que vem depois, acredita que, à medida que consegue se suicidar, a vida termina. Todos nós sabemos que não é assim. A vida continua. No nosso grupo mediúnico, seguido, nós estamos atendendo espíritos que se suicidaram. Dizem assim, e se eu soubesse? A informação está aí. Eu me enganei. E aí a gente sabe as histórias dos suicídios que passam anos e anos sofrendo até receber uma oportunidade de
um esclarecimento e depois um retorno, né? E a gente sabe que o suicídio acaba refletindo no próprio espírito nas próximas encarnações. Por exemplo, quem se enforca vai vir com problemas na garganta. Então, assim, quem se suicida dando um tiro na cabeça, na outra encarnação, vem com problemas no cérebro porque lesa o corpo, lesa o perispírito, e o perispírito, na próxima encarnação, a gente vai ter que vamos dizer assim, expurgar, fazer um curativo naquela parte lesada através do quê? Através de uma encarnação com dificuldades. Então, assim, é um dos grandes males do século e nós temos que combater. Então, quando a gente vê que tem alguém que está meio deprimido, etc. e tal, vamos fazer a nossa parte, porque a maioria das pessoas querem simplesmente o quê? Um ombro para poder chorar suas mágoas, um ombro para poder que seja acolhido, e nós não temos tempo. Nós temos tempo para ver televisão, para jogar futebol, para ir para a casa dos amigos, etc. e tal, para ficar no WhatsApp, ficar no Facebook, que eu digo que é a antiga janela das comadres, onde a mulherada ficava na janela só vendo o que acontecia. Agora, esta janela que era do meu tempo, eu sou mais velho que vocês tudo aqui, no meu tempo não tinha televisão, não tinha nada, tinha que ficar debruçado na janela, vendo o que acontecia e fofoqueando. Hoje, você fofoqueia onde? No Facebook, no WhatsApp. Então, este é o capítulo 5 que nós vamos falar rapidamente. E esse capítulo tem base no Evangelho de Jesus, porque você sabe que o Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra da codificação, ela foi feita baseada no quê? Nas passagens evangélicas. E é dividido em duas partes. Na primeira parte, nós temos ali, Kardec coloca o Evangelho onde ele se baseia, ele faz as suas colocações, ele faz a sua análise, e depois, na segunda parte de cada um dos capítulos, nós temos o quê? A opinião dos Espíritos, as mensagens dos Espíritos. Eu sempre digo que o Evangelho segundo o Espiritismo, assim como o Livro dos Espíritos, foi feito a quatro mãos. O Livro dos Espíritos, Kardec perguntava, eles respondiam. No Livro dos Médiuns, é trabalho só do Kardec. O Evangelho é um trabalho de Kardec e dos Espíritos. Depois nós vamos ver o Céu e o Inferno, e a Gênese também são um trabalho do Kardec, e a Gênese não, ou o Céu e o Inferno com depoimentos dos Espíritos. A gente quer saber como é que é um espírito depois de se suicidar, vai lá no Céu e o Inferno, que na segunda parte tem depoimento de espíritos de vários tipos. Bons espíritos, mais ou menos, suicidas, assassinos, etc. e tal. Então, no capítulo 5, ele se baseia numa parte do Sermão do Monte, onde Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino do céu. E aí nós temos o Sermão do Monte, em Mateus e também em Lucas. E aí, então, nós vamos começar a compreender um pouco a respeito das causas das nossas aflições. Eu já disse, a Terra é um planeta de provas e expiação. Então, aqui é um local onde nós estagiamos e é um local de dores. Só que nós vamos ter que dividir essas aflições em dois tipos. Nós temos assim, a dor no corpo, que nós podemos dizer que é dor. Dor de dente, vai lá no Sérgio que ele resolve. Tem mais algum outro profissional aí que trabalhe com a dor? Então, assim, só que a dor do corpo é mais fácil da gente resolver. Normalmente, tu toma um analgésico, tu mata o efeito, mas às vezes tu não vai lá saber o que está, qual é a causa desta dor. E temos também a dor moral, que é o quê? O sofrimento que a gente passa. Esse não dói no corpo, mas dói dentro da gente. Então, por exemplo, as causas das nossas aflições, eu já falei, tem duas causas, as atuais e as anteriores. As anteriores são das nossas vidas anteriores. Então, muitas vezes, nós fizemos escolhas incorretas nesta encarnação. E aí, nós começamos a sofrer o reflexo disso, porque a doutrina espírita ela é difícil da gente seguir, porque todos nós estamos acostumados das encarnações anteriores ter alguém que nos guie, faça isso, não faça aquilo outro,
Eu fui católico, eu posso falar. Quando a gente tinha um pecado, como eles dizem, eu prefiro agora chamar de erro, tu ia, assistia a missa, confessava, o padre mandava 10 Pai Nosso, 15 Ave Maria e não sei o que mais, e pronto, estava livre. Podia fazer tudo de novo. Então a gente entrava no círculo vicioso. É bom a gente errar, alguém perdoar teus pecados e tu seguir em frente. Tu não tem responsabilidade. Por quê? Tu joga a responsabilidade para quem está perdoando teus pecados. Só que quando tu chega na doutrina espírita, diz assim, olha, tu tem que ler os livros do Kardec. Normalmente nós não somos muito afeitos à leitura. As estatísticas dizem que o brasileiro lê no máximo 3 livros por ano. E aí quando começa a ler os do Kardec, depois olha, mas depois do Kardec tem os continuadores. Tu tem que ler Leon Denis, Camille Flammarion, e vai botando um monte de gente ali. Aí depois, já leu esses aqui? Agora tem o Chico Xavier. Quantos eu vou ler? 1, 2? Não. O Chico tem 420 livros psicografados, mas não precisamos ler os 420. Se a gente conseguir ler e entender só a coleção André Luiz, que é em torno de 15, 18 livros, já está de bom tamanho, porque a coleção do André Luiz, o que ela traz para nós? A gente sempre quis saber como é que para onde é que nós vamos. Porque as religiões sempre nos disseram, nós vamos para o céu ou para o inferno. E antes do catolicismo, as outras religiões também falavam, céu e inferno. Só que aí o catolicismo, há cerca de 400 anos atrás, estava com um dilema. O que nós vamos fazer com os espíritos, mais ou menos? Os bons vão para o céu, os maus vão para o inferno. Mas e o que eu chamo? E a classe média dos espíritos, para onde é que vai? Não são pobres, não são ricos. São classe média, vai para onde? Aí eles resolveram colocar esses espíritos no purgatório. E onde é que é o purgatório? O purgatório é aqui à nossa volta, é o umbral onde nós estamos. Porque a gente pensa assim, o sonho do espírito é, quando morrer, quer ir para onde? A colônia. Nosso lar. Nosso lar, né? É o sonho de todo espírito. Atenção, né? Mas será que a gente já tem evolução suficiente para ir para o nosso lar? Eu sempre digo, brincando, que quando eu entrei na doutrina espírita, eu achei que eu ia levar uns 50 anos no umbral. Porque eu sou ruimzinho. E assim, agora fazer um pequeno parênteses. Quem nós achamos que nós somos nas vidas anteriores? Todo mundo gostaria de ser um Luís XV, uma Maria Antonieta, uma Cleópatra e etc e tal. Só que a realidade é completamente diferente. E esses reis eram espíritos mais evoluídos que tinham sob sua responsabilidade, já naquela época, gerenciar o destino do seu povo. E nós estávamos lá atrás, sempre digo brincando, acho que eu atirei pedra na cruz. Quando Cristo estava no planeta, porque todos nós que estamos aqui, todos nós somos a nata da malandragem. Que fez o quê? Já se arrependeu do que fez. E agora, estamos pagando a conta em 2 prestações. Eu não sei o nome da loja aqui, mas lá no Sobril a gente tem um bordão que diz, vai pagar a matric. A matric faz tudo em 10 vezes. Então, assim, 10 prestações. Então, assim, nós que estamos aqui na doutrina espírita, e principalmente quem tem mediunidade, conseguiu pagar 2 prestações nesta encarnação. Porque se todo mundo assim, ser médium todo mundo quer ser médium. Mas tu não quer ver espírito faltando pedaço, tu não quer receber um espírito enforcado, tu não quer receber um espírito daqueles bem trevosos, tu não quer. Só quer receber os bons espíritos. Se o Emmanuel tivesse à disposição, todo mundo queria receber Emmanuel, André Luiz, Sheila e tudo mais. Mas assim, não é isso. Qual é assim, a função de um grupo mediúnico numa casa espírita? É atender sofredor. Esse que é assim, o grande trabalho da doutrina espírita. Claro, tem grupos que são especializados, já trabalham com desobsessão, tem grupos que já são preparados na espiritualidade para vir trazer assim, avanços da doutrina espírita, porque os espíritos nos trazem um pouco de informação. E o resto nós temos que fazer, porque senão, da onde estaria, vamos dizer assim, o nosso progresso, o nosso merecimento, se tivesse tudo pronto. Por isso que Kardec, quando codificou a doutrina, só fez o esqueleto.
O resto está aí para nós fazer. Por exemplo, ele só dizia, ele perguntou aos espíritos, como é que vivem os espíritos na espiritualidade? A resposta foi, em espécie de acampamentos, pronto. Em 1857 não podíamos ter uma resposta melhor que essa. Precisou passar 100 anos para André Luiz nos trazer as informações, como é que são as cidades na espiritualidade. E precisou mais quase 60, 70 anos para vir para o cinema para poder mostrar para as pessoas, porque eles não acreditam. Tá? O céu é todo mundo lá de uma túnica branca, com harpa, com uma coisinha na cabeça, e lá tocando harpa, ficando sem fazer nada. O inferno é o diabo lá, ó, com garfinho. Amo safado. Mas não é assim. Assim, então, esse conhecimento está vindo pouco a pouco para nós e, como eu disse, nós somos uma elite intelectual que tem todo esse conhecimento. O que nós estamos fazendo com ele? Parábola dos talentos. A grande maioria de nós está enterrando o talento e não está botando o talento para trabalhar. Mas então, voltamos para as nossas aflições. As da vida presente, todos nós conhecemos. Cara, eu sou gordo. Gosto de comer. O que aconteceu? Problemas no estômago, fígado, etc. e tal. Eu sei que vou passar por isso. Por exemplo, eu fumei até 30 anos atrás. Fumei metade da minha vida. Eu encurtei minha vida no mínimo uns 10 anos. Quando eu chegar na espiritualidade, olha, Feijãozinho, mas esses 10 anos que tu encurtou fumando, era bom fumar, era bom beber. Vai para o umbral. Então, depois que eu tenho esse conhecimento, eu sei que eu vou ficar no mínimo uns 100 anos no umbral, que é para poder me recuperar de tudo que eu fiz, só com os problemas da vida atual. E aí, quando as coisas acontecem, nas vidas passadas, erros que eu cometi nas vidas passadas, muitas vezes a gente olha, você conhece perfeitamente. Porque, em função das nossas tendências, o que a gente gosta? O que a gente mais detesta nos outros? São os nossos defeitos, que a gente não tem coragem de apontar o dedo para nós. É mais fácil apontar para lá, e quando a gente aponta para lá, os outros 3 dedinhos estão apontando para onde? Olha, é só a gente querer analisar o nosso defeito e se começar a notar, ó, o que eu não gosto no fulano, isso, isso, isso. O que eu não gosto na ciclana, isso, isso, isso. Ali estão os nossos defeitos. Então, isso gera para nós, nossos erros do passado, que eu sempre digo, o que teve nas cruzadas? Dos dois lados. Não tem diferença do um lado do outro. Esse papo de dizer que estava libertando Jerusalém, etc. tal, era para tomar conta de Jerusalém, porque os dois lados faziam a mesma coisa. Quem é que estava na Revolução Francesa? Quem é que esteve lá na noite de São Bartolomeu? Quem é que esteve aqui matando os índios no Brasil? Guerra do Paraguai. Não sei se tem algum gaúcho aqui, porque lá ali no nosso centro lá, eu sempre digo que é um pedaço do Rio Grande. Quem é que participou da Revolução de 93 no Rio Grande do Sul? Éramos nós que estávamos lá. Então, assim, ó, esses nossos erros do passado trazem hoje para nós 2 coisas: provas e expiações. A prova é assim, às vezes tu, numa encarnação anterior, tu roubou bastante, e hoje tu veio trabalhando no banco, trabalhando aqui, ali, lá, e de vez em quando dá vontade de passar a mão no dinheiro. Então, a gente não pode criticar aqueles que cometem esses erros, porque o quê? Normalmente, a nossa prova, nós somos colocados num local onde está sendo testada a nossa persistência. Porque quando nós fomos reencarnar, vocês já leram Os Mensageiros? Ali tem a programação minuciosa do corpo de um espírito que era o Sigismundo. Então é feita toda uma preparação, não só do corpo, mas a família que vai receber. É assim, ó, o Feijão tem que reencarnar. Quem é que nós vamos botar para reencarnar com ele? Tem que botar 1, 2 que é da família espiritual. E tem que botar uns 2 ou 3 que ele tem que se acertar, porque ele vinha de bronca com esse povo das encarnações anteriores. Então a gente analisa na nossa família. Aqueles com quem nós temos assim, ó, a maior afinidade são da nossa família espiritual, mas aquele cunhado que chega no domingo ao meio-dia, no almoço da família, toma 2 e começa, com certeza é alguém com quem a gente tem que se acertar. E a gente tem que ter paciência. Tem o Divaldo conta uma história interessante, que ele tinha um colega no trabalho dele que passava o dia inteiro pegando no pé dele, que ele era protegido
do chefe, etc. Então ele chegava a hora que queria, saía a hora que queria, e quando ele estava no trabalho, o prazer dele era pegar no pé do Divaldo. Aí um dia a Joana disse para ele, olha, aprende com ele, porque ele está te ensinando a treinar a paciência. Então, são essas coisas que tem na nossa vida. Então, já falamos aí da vida presente, falamos aí das vidas passadas, e não podemos nos esquecer que nós estamos aqui também, né, para combatermos assim, as duas maiores chagas da humanidade que estão dentro de nós, o egoísmo e o orgulho. Todos nós somos egoístas, não somos? A gente sempre acha uma maneira de tentar estar em primeiro lugar, e o orgulho nos faz achar que nós somos o ó do Borogodó, mas não é assim. Então, vem todo esse conhecimento da doutrina espírita, e o Evangelho diz o seguinte: o homem sofre aquilo que fez os outros sofrerem. Se foi duro e desumano, poderá ser tratado com dureza e desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer numa condição humilhante. Se foi avarento, egoísta ou empregou mal sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi um mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e assim por diante. Então, que cada um de nós, assim, se analise para a gente perceber como é que nós estamos, como é que está no nosso patamar de evolução e se nós estamos aí, aprendendo. Ou melhor, aprendendo não, se estamos colocando em prática aquilo que nós aprendemos na doutrina. Porque normalmente, assim, quando a gente chega na doutrina, a gente fica maravilhado. Ai, coisa boa. Me respondeu todas as perguntas. E aí vem o segundo passo. É colocar em prática todo esse conhecimento da doutrina. É importante a gente parar hoje de noite, fazer uma análise assim, eu estou há quanto tempo na doutrina? O que a doutrina melhorou em mim? Eu me tornei mais paciente, eu me tornei mais amoroso, eu me tornei mais calmo, mais prestativo. São, assim, são coisas pequenas, no dia a dia. Por exemplo, o que a doutrina melhorou em mim no meu relacionamento em casa? Assim, na colaboração com as tarefas domésticas. Porque tem muita gente ainda que pensa, o homem tem que sair para trabalhar, mulher tem que ficar em casa fazendo comida, lavando roupa e tudo mais. Só que, assim, hoje, a própria legislação já está nos dando direitos iguais, e a própria reencarnação também nos dá oportunidades iguais, porque hoje quem está encarnado num corpo masculino, com certeza no passado foi mulher, e até ainda não publiquei, mas eu fiz uma crônica em cima de uma colocação de um pastor evangélico que diz, não, o homem não pode fazer serviço de mulher, é humilhante. Isso é a mentalidade de um espírito que deve ter passado 400, 500 anos lá no umbral, está vindo encarnar agora e ainda traça, vamos dizer assim, esta visão de que, por exemplo, na própria Igreja Católica, somente há 400 anos que a mulher tiveram o direito de ter alma, porque até então nem direito a ter alma elas tinham, ela era considerada um pouco mais que o animal. Quando a gente analisa, assim, aquela passagem de Jesus com a mulher adúltera, ali mostra, claro, o que nós pensávamos das mulheres. A mulher era o quê? Era para fazer o serviço da casa e para a gente fazer sexo. Só isso. Nada mais. Poucas mulheres, assim, poucos países tinham uma concepção mais avançada. E passaram-se 2000 anos e a gente ainda continua pensando assim. Claro, quando assim, homens e mulheres têm funções diferentes. A paternidade é uma coisa, a maternidade é outra. Mas assim, o que tem que fazer? A gente tem que caminhar junto, porque hoje eu estou nesse corpício de homem, amanhã numa outra, provavelmente eu vou estar numa de mulher. E aí quando a gente percebe aqueles espíritos que não conseguem se enquadrar no corpo que estão, a doutrina vem nos esclarecer. Muitas vezes é um espírito que encarnou várias vezes como homem, hoje está encarnado no corpo de mulher, mas vamos dizer assim, os afetos dele quem era? Eram mulheres, e aí o que vai acontecer? Ele vai também ter assim, esta tendência, e a doutrina espírita nos esclarece que devemos tratar com quê? Com amor, não é a cura gay que vai tratar, como dizem os nossos irmãos evangélicos. Eles estão errados. Então, tudo isso faz parte, assim, do nosso processo evolutivo. O que é?
São oportunidades que nós estamos tendo aqui. Já imaginaram? Eu sempre digo que esta é a nossa encarnação mais importante. Por quê? Quando veio a primeira revelação, vamos trabalhar só nas 3 revelações. Quando Moisés trouxe a primeira revelação, nós éramos um pouco mais do que um macaco, com certa inteligência, bastante bárbaros. Quando veio Jesus, acredito que o máximo que nós podemos ter feito, como eu disse, é ter tirado pedra na cruz, porque não estávamos nem aí para os ensinamentos do Mestre. Tanto que até os próprios apóstolos duvidavam. E hoje, vamos dizer assim, quando veio a terceira revelação, nós estamos sendo chamados para trabalhar nela. E com a vantagem. Os cristãos da primeira hora tinham que dar vida, não era assim? Que eles iam para o circo para confirmar que eram cristãos? E hoje a gente não precisa dar a vida. A gente tem que viver a vida sob os postulados da doutrina espírita. E não é fácil. Muitas vezes nos chamam de bobo, por a gente ser bom, tentar ser bom, por ser justo, por ser honesto. Quando a gente vê lava-jatos por aí afora, a gente percebe, fulano está se dando bem. Então, assim, a gente sabe. Qual é o futuro de um político que rouba? Esses dias eu li um depoimento de um político que rouba, chegou na espiritualidade, ele estava sem mãos, porque ele usava as mãos para pegar o dinheiro do povo. E aí, imaginou como é que vai ser o retorno desse espírito aqui para o planeta? Vai ser alguém que vai vir sem as mãos, vai vir com deficiência. Para quê? Para aprender. Então, assim, isto tudo o conhecimento da doutrina espírita nos dá. E nos dá também o quê? A capacidade de suportar as dificuldades, porque nós estamos pensando no futuro. Não queremos ir todos para o nosso lar? Não vamos para o nosso lar. Mas podemos ir para um localzinho não tão ruim. Bom, assim, não tão bom, de acordo com o nosso patamar. Temos várias cidades espirituais aqui na nossa volta. Vamos dizer assim, qual seria, vamos dizer assim, na minha visão, o que seria melhor para nós? Eu desencarnar e passar para o lado de lá, aqui no futuro Centro Espírita do Turvo, para trabalhar. Já imaginaram? Que coisa boa, que alegria, que felicidade poder fazer isso. E a gente muitas vezes quer ir mais longe, né? Então, assim, olha, estas são, vamos dizer assim, as nosso futuro. E tem uma coisa interessante, que também está nesse capítulo, deixa eu ver se eu estou no eu, não deixar, eu falo mais como da cobra. O esquecimento do passado. O que vocês acham? É bom ou é ruim? É necessário. Necessário. Por quê? Com certeza. Vamos analisar quem mais que é de casal aqui. Acho que só tem a Carla e... Assim, se um soubesse o que o outro foi na encarnação anterior, as dificuldades que tiveram, então, ou os outros relacionamentos que tiveram, porque cada um teve outros relacionamentos nas vidas anteriores. Então, vamos dizer assim, aí hoje vem com o esquecimento do passado para quê? Para poder se amar, para poder caminhar juntos. Isto é importante o esquecimento do passado. Eventualmente, a gente tem alguns lampejos sobre o que foi. Por exemplo, a gente sabe, dentro da doutrina espírita, nós que estamos aqui, foi feito um acordo entre a espiritualidade da França e a espiritualidade do Brasil para que muitos daqueles que fizeram tudo que fizeram na Revolução Francesa viessem encarnar no Brasil para poder, agora, vamos dizer assim, recuperar aquilo que eles fizeram de errado naquela encarnação ali em 1800 e pouco. Então, assim, provavelmente, muitos de nós aqui estiveram encarnados na França. Para a gente ver a responsabilidade que a gente tem perante a vida e perante a doutrina espírita também. Então, a partir do momento que a gente conhece a doutrina espírita, a gente aprende a sofrer bem. A gente já não se revolta, a gente já não diz que Deus é injusto, que Deus é justo. Deus está nos dando a oportunidade de pagar 1/10 de tudo aquilo que nós ainda estamos devendo. Então, este é a maneira como nós devemos compreender as nossas aflições, procurando ser bom esposo, boa esposa, namorado, marido, bom trabalhador, porque é só assim que a gente vai conseguir colocar em prática, vamos dizer assim, aquilo que Kardec sintetizou da doutrina espírita como fora da caridade nossa salvação. O que é a caridade?
Caridade não é simplesmente tirar o dinheiro do bolso e dar para um pedinte que vem na nossa porta. E muitas vezes aquele que está chegando na nossa porta, que gostaria mais de receber um sorriso, uma palavra amiga, até um abraço, do que aquele dinheiro. Caridade o que é? É procurar ser mais mais colaborativo em casa, no trabalho. Como é que está a nossa capacidade de trabalho? Eu sempre digo que eu comparo 2 tipos de trabalho. O trabalho de Deus, que não pode descansar um segundo, porque senão o universo se desmonta. O trabalho de Jesus, que está aí conosco há 5, 6 bilhões de anos e não pode tirar férias, porque se ele tirar férias, com certeza quando ele voltar não tem mais planeta Terra, porque tem a meia dúzia querendo botar fogo no circo. E a gente muitas vezes chega no trabalho na hora ali, 1 minutinho antes para bater o cartão e 5 minutos antes já fechou a gaveta, está esperando dar o horário para sair. E em casa também não colabora. Então, assim, uma das leis que nos permite evoluir e compreender tudo isso também é a lei do trabalho. Gente, esta era a nossa colaboração nesta noite. Desejo que vocês continuem este belo trabalho de estudo, porque vocês estão afiando a enxada para carpir a terra, tirar as ervas daninhas e plantar, vamos dizer assim, aquele mundo de regeneração. O mundo de regeneração que todos nós esperamos que chegue, vai chegar, mas vai chegar quando cada um de nós fizer a nossa parte. Humberto de Campos diz que o Brasil está destinado a ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Como é que nós vamos divulgar o Evangelho se ele ainda não está nem na nossa mente, nem no nosso coração? Então, este é o nosso trabalho. Compreender o Evangelho de Jesus, compreender os princípios da doutrina espírita, colocar eles em prática e viver isso. É difícil? É. Mas olha, tem coisa melhor do que conseguir sair daqui e ir para um lugar melhor na espiritualidade? Então, vale a pena. Que a paz envolva a todos. A gente vai agradecer, né, as palavras do Feijão, agradecer a boa vontade de falar do São Bento. A gente faz uma oraçãozinha final, depois a gente permanece mais um pouquinho, né, para